Fala galera, quem está falando aqui é o professor historiador Acioli Júnior, também sou filósofo, escritor e guia de turismo internacional. Hoje eu queria falar com você sobre o nosso próximo City Tour histórico, que é o City Tour histórico Caminho da Escravidão 1, que ele é feito no município de Armação dos Búzios, na região do Arpoador da Rasa e do bairro Rasa em Búzios. Também pega um pouquinho ali de Cabo Frio, porque a Praia Rasa pertence a Cabo Frio e não a Búzios, como as pessoas imaginam. Então, hoje eu quero fazer esse vídeo para convidar você a participar comigo no próximo domingo, dia 5 de fevereiro, desse City Tour histórico Caminho da Escravidão 1 e te explicar um pouquinho sobre os locais que nós vamos visitar. Então, galera, o primeiro local que nós vamos visitar é o Arpoador da Rasa. O Arpoador da Rasa é uma praia que fica na região da Marina Porto Búzios, que é uma região muito próxima de um condomínio de luxo que estão fazendo lá, chamado de Aretê, e fica em frente à Ilha Nas Rocas, uma ilha que foi um hotel muito famoso na década de 80, 90 e que fechou próximo aos anos 2000, e eu também vou contar a história dessa ilha-hotel que está hoje abandonada, virou uma ilha fantasma em Búzios. Então o Arpoador da Rasa ele fica em frente a essa Ilha Nas Rocas, e ali naquela região da Marina Porto Búzios, e esse lugar ele é importantíssimo historicamente. Por quê? Porque ele foi o primeiro lugar da região dos lagos, ou seja, o primeiro lugar dessa vasta região chamada de Antigo Cabo Frio, que ia desde Ponta Negra e Maricá até o município de Bom Jesus de Itabapoana, que recebeu escravos de toda essa região. Ou seja, era no Arpoador da Rasa que chegavam os escravizados desde o século XVIII. E a historiadora Nilma Scioli, minha xará, uma pessoa que eu admiro muito, ela fez 2 livros falando sobre o tráfico de escravos. Esse aqui é sobre José Gonçalves e esse aqui é sobre a religiosidade africana no século XVIII e XIX, e é um trabalho que eu gosto muito, de citar e de acompanhar, e que eu tenho como referência e muito do City Tour histórico e trilha que eu pratico na região dos lagos, e esse também eu vou usar o material dela. Então, pessoal, o primeiro lugar que nós vamos na região é a lindíssima praia do Arpoador da Rasa, uma praia lindíssima, em frente, como eu falei, à Ilha Nas Rocas, e muito próxima ali ao nosso segundo local de visita, que é o Mirante do Pai Vitório, que é uma dos locais aqui da região dos lagos que eu digo que é uma das mais instagramáveis, né? Nos lugares mais bonitos para se tirar foto para o Facebook, para o Instagram, para as redes sociais. É um local lindíssimo, é um mirante maravilhoso, chamado de Ponta do Pai Vitório. E lá eu vou contar para você as 3 lendas, ou 3 histórias, eu considero 3 histórias lendárias, que fala sobre por que daquele monte ali ser chamado de Pai Vitório. Tem uma lenda interessante que fala que o Pai Vitório era um padre curandeiro de origem africana que salvou um navio de bater nas pedras naquela região, e que o nome Pai Vitório seria uma homenagem a esse padre. Outra lenda conta que esse Pai Vitório, ele na verdade foi um escravizado que conseguiu se salvar do naufrágio de um navio negreiro naquela região ali, na região do Arpoador da Rasa. E ele consegue se salvar e vai andando até Arraial do Cabo, e lá ele é feito escravo de novo. A Nilma Scioli fala um pouco da história desse ex-escravizado que consegue se salvar do naufrágio, e também muita gente diz que o Pai Vitório é uma homenagem a esse ex-escravizado aí que conseguiu sobreviver ao naufrágio. E existe uma terceira teoria que fala que o Pai Vitório, na verdade, não é nome nem do padre, muito menos desse ex-escravizado, mas ele é o nome de um navio negreiro português que fazia o tráfico de escravos entre a África e o Brasil, entre a África, especialmente o Rio de Janeiro, e que ele sofreu um naufrágio também naquela região ali do Arpoador da Rasa. Sobre esse terceiro ponto, existe documentação histórica que de fato fala que houve um navio negreiro cujo nome era Pai Vitório, e que esse navio negreiro, na sua viagem da África para o Brasil, ele não retornou nem à África nem ao Portugal, ou seja, ele sofreu de fato o naufrágio. Então essa é uma teoria que pode ser uma teoria verdadeira para o nome do Monte Pai Vitório, mas lá eu vou entrar nas especificidades de todas essas lendas, de todas essas histórias,
e nós vamos visitar todos esses locais aí, e eu espero que você que vai nos acompanhar, tanto na van comigo, ou de condução própria também nos acompanhando, que você faça um maravilhoso passeio, conheça lugares lindíssimos, como eu falei, instagramável, e também conheça muito da história da nossa região. O terceiro lugar que nós vamos visitar, que eu acho que é fundamental e importantíssimo, é o Mangue de Pedra de Búzios. Eu até faria uma correção, né, que o nome verdadeiro deveria ser Manguezal de Pedra de Búzios, e não Mangue de Pedra, porque o manguezal é o ecossistema, é a localidade, enquanto que o mangue são as árvores do manguezal. Então o manguezal nada mais é do que uma vegetação costeira adaptada à água salobra e o movimento das marés. É uma área de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Isso é o manguezal. Então ali na verdade deveria ser manguezal de pedra, mas comumente as pessoas chamam de Mangue de Pedra. E por que esse local é tão importante? Ele não é importante porque ele é lindo, porque é um local lindíssimo, como a Ponta do Pai Vitório e o Arpoador da Rasa também são locais lindíssimos. Mas o mais importante daqui é porque só existem 3 manguezais de pedra no mundo inteiro. E um deles está em Búzios, está lá na Rasa, que é um local bem escondido. Por isso que as pessoas, obviamente, não conseguem achar, porque ela não está no centro de Búzios, nem no bairro de Jeribá, Manguinhos, os bairros mais visitados, mas ela está ali entre o Arpoador da Rasa e o bairro Rasa, em Búzios. Um local assim, com poucas pessoas moram próximo, então é um local bem escondido. Por isso que para ir num local como esse, obviamente, a pessoa tem que contratar um guia de turismo ou um historiador. No meu caso aqui, eu sou historiador e guia ao mesmo tempo. Então, a importância desse local é isso, é porque ele é um dos 3 manguezais que ele é misturado pedra com, obviamente, árvores características de mangue. E esse local ele é muito estudado por vários estudiosos de inúmeras universidades e também atrai muitos visitantes curiosos, porque todo mundo quer ir no manguezal de pedra de Búzios, todo mundo quer ir nesse que é um dos 3 manguezais do mundo que é constituído de pedra e essa árvore característica de mangue. Por isso que a UFRJ, especialmente a grande pesquisadora, geóloga Kátia Mansur, fez e continua fazendo inúmeras expedições científicas e estudado o local. Eu mesmo, para fazer esse instituto histórico, eu li alguns artigos dela e também de alunos orientados por ela na UFRJ. Essa é um mangue, como eu falei, ele é importantíssimo para Búzios, para a história do Brasil, e para a história geológica dele também é fundamental, e por isso é um local de rara beleza que vale a pena a visita. Então quero convidar você para vir comigo para o Sítio Histórico 1, Caminho da Escravidão, e nós vamos no Arpoador da Rasa, que é o primeiro local que recebeu escravos na região do antigo Cabo Frio, ainda no período da legalidade. O tráfico de escravos só vai se tornar ilegal a partir de 1831. Então, antes disso, esse local já recebia escravizados. E depois da Lei Feijó de 1831, aí que o Peró, a Praia do Peró e também a Praia de José Gonçalves vão receber escravizados. Mas o primeiro local a receber escravizado, você tem a oportunidade de conhecer comigo no próximo domingo, dia 5 de fevereiro. Então o nosso sítio histórico vai começar ali, no caminho da escravidão, aonde eram desembarcados os escravizados no século XVIII e XIX. Depois nós vamos na Ponta do Pai Vitória, como eu falei, o local, um dos mais bonitos de toda a região dos lagos, um dos melhores locais para tirar foto e postar nas redes sociais. E depois nós vamos no Mangue de Pedras de Búzios e vamos terminar na Praia Gorda, entre a Praia Gorda e a Praia Rasa, que é a divisão dos municípios de Cabo Frio e Búzios. Então eu quero convidar você, a Lagos Ecotour vai convidar você e todo mundo que vai no nosso sítio histórico e trilha, tem seguro viagem, tem um guia cadastrado no Ministério do Turismo, que sou eu, e tem uma van executiva que vai te levar em total segurança. Então galera, conto com vocês dia 5/2, sítio histórico, Caminho da Escravidão 1.